Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que todos tenham um devido entendimento, sabedoria. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 20 de julho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título Parábolas, né? Que é essa lição aqui, meus amigos, né? Lição de número 4, Parábolas. E a lição dessa semana, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 4, né? E aqui são parábolas de Jesus, onde dentro desse livro de Marcos é o que contém o menor número de parábolas, né? Mas que são tremendamente importantes para nós termos o entendimento que foi uma forma realmente de que Jesus se utilizou para dar explicações para nós sobre variados assuntos. E usar parábolas, ela era assim, um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. E Jesus falava assim dessa forma para explicar as verdades do reino de Deus de uma forma assim simples que todos pudessem entender, para que as pessoas sinceras, somente elas, entendessem, né? E quisessem fazer parte do povo de Deus. E que através disso buscassem a salvação. E Jesus, ele contava as parábolas a uma enorme multidão para forçar o raciocínio delas, né? Mas apenas dava a explicação completa para os seus discípulos, né? Como fala lá em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. Cristo fazia isto porque muitas pessoas não estavam interessadas no reino dos céus. Queriam caminhar através de Jesus e ir atrás de Jesus quando ele ia realmente proclamar o evangelho eterno. E durante todo esse percurso, assim, não faltava alimentos para eles, né? E eles se aproveitavam disso, né? Tinham abrigo também. Eles queriam apenas, a maioria, né? Queriam apenas se aproveitar dos milagres que Jesus fazia. E entre os evangelhos sinóticos, né? Que lá é Mateus, Marcos e Lucas, no livro de Marcos é o que contém o menor número de parábolas, né? Porque a maioria estão ali em Mateus. Porém, ele é um dos mais difíceis de entender, porque Marcos fala de uma forma assim sintética, assim resumida, né? Bem sucinta. E assim nós temos que ler texto e contexto e às vezes se utilizar até de outros livros sinóticos, né? Como, por exemplo, o livro de Mateus, para nós entendermos, né, o mesmo assunto, o mesmo exemplo, né? E um dos exemplos que nós devemos fazer isto é a parábola do semeador, onde Mateus ele torna mais fácil o entendimento para essa parábola. E nessa semana nós estudaremos as parábolas de Jesus, conforme o livro de Marcos, né, no capítulo 4. E o autor da lição da escola sabatina colocou no verso para memorizar da lição dessa semana algo que Jesus nos diz. Vejam bem o que ele disse nesse verso para memorizar. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Aqui Jesus nos dando um alerta para que nós tenhamos o devido cuidado em tudo que nós ouvimos de outras pessoas e que nós não venhamos a tirar conclusões precipitadas, porque Deus julgará todos nós com a mesma regra que nós usamos para julgar as demais pessoas. E o método utilizado por Cristo para ensinar as multidões, ele se utilizou de parábolas para levar as pessoas assim ao raciocínio, né? E era baseado nas intenções que as pessoas possuíam, né? Ciente, né, de que a maioria realmente não estavam interessadas na palavra de Deus. E Jesus conhecia os corações e sabia disto. Ou seja, obter conhecimento para se salvarem. Eles não estavam assim muito interessados nisso, né? E Jesus sabia disso e ele dava explicações para as pessoas que realmente estavam interessadas ou buscavam, e no caso dos discípulos, né, que ele explicava perfeitamente. E há muito tempo teólogos, né, e religiosos dessas escrituras discutem, né, sobre o significado e a interpretação correta das parábolas de Jesus. O que significam, porque Jesus as usou dessa forma, né, que tipo de lições as parábolas têm para nós. E tudo isso Jesus queria passar para todos nós, como literalmente devem ser entendidas, né? Perfeitamente a mensagem deve ser entendida. Ou seja, talvez sejam somente simbólicos, né? E assim por diante, com várias alternativas, e é por isso que nos leva a estudos e a raciocinar para nós termos o entendimento das parábolas. E nessa semana estudaremos na lição da Escola Sabatina as parábolas de Jesus, que está ali no livro de Marcos, e nós, com toda a nossa experiência cristã, nosso conhecimento, nós não resolveremos todas as questões da lição dessa semana somente numa semana, né? Porque as parábolas muitas vezes ela exige de nós mais tempo realmente para nós explicarmos. Mas pela graça de Deus, nós vamos procurar e examinar cada parábola com a máxima atenção possível, e para que nós possamos compreender juntos as ideias assim mais importantes que Jesus destacou por meio de parábolas. Marcos, no capítulo 4, ele apresenta apenas 5 parábolas importantes, como o semeador, a lamparina, a medida, né, que é o verso para memorizar que nós lemos agora há pouco, né, que é o verso para memorizar da lição dessa semana. Fala também uma palavra da semente, e também a do grão de mostarda, onde o grão de mostarda é a única parábola que aparece em Marcos. Ao estudarmos as parábolas de Jesus, neste livro de Marcos, notamos um tempo assim muito importante, né? Porque exige de nós raciocínio, né, para a gente poder entender. E aqui, quando nós estudamos essa parábola, a intenção de Jesus é mostrar uma coisa só: o reino de Deus. E esse tema ele é introduzido pela primeira vez, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, onde diz: Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Mas qual é o significado do reino de Deus conforme apresentado no livro de parábolas de Marcos? Bom, a resposta nós veremos em estudos diários e detalhados durante essa semana, que será o tema central principal dessa lição 4. E o exame desse assunto e do seu significado nos ajudará a compreendermos melhor as parábolas de Jesus. O estudo dessa semana analisará os tempos do cumprimento das profecias e do reino de Deus em sessões assim bem selecionadas e claras através do Evangelho de Marcos. E o nosso estudo diário incluirá alguns assuntos como um dos assuntos será a alusão do livro de Daniel na proclamação do reino de Deus, e nessa parte nós estudaremos um possível contexto, né, para a expressão de Marcos 1,15, que ela diz lá: o tempo está cumprido. Outro assunto que nós veremos que o reino de Deus, no Evangelho de Marcos, essa sessão inclui-se uma análise contextual do termo reino de Deus, que nós encontraremos respostas ali em Marcos capítulo 1 e Marcos capítulo 4. E na parábola do semeador, nós vemos como é diferente, né, os diferentes solos, né, que foram jogadas as sementes para ela poder germinar. E o que aconteceu com a semente que caiu em cada tipo de solo? Nós daremos essa resposta em estudos, né, durante essa semana, mas a resposta está ali em Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9. Outro assunto que nós vemos também, como Jesus interpretou a parábola do semeador. Veremos também, está lá em Marcos capítulo 4, versículo 13 a 20. Outra coisa nós veremos, por que Jesus ensinava usando parábolas? Qual o motivo? Saberemos o motivo durante estudos nessa semana, está lá em Marcos capítulo 4, versículos 10 até 12. Mas qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Saberemos aí em estudos na semana, está lá em Marcos capítulo 4, versículos 21 até 23. E qual é a ênfase da parábola do grão de mostarda, que é muito conhecido? Saberemos com estudos diários e detalhados durante essa semana, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30 até 32. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente chamado todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter assim sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você ao folhear as Escrituras, manusear as Escrituras, você entenderá todas as palavras, porque o Espírito Santo lhe dará sabedoria, o Espírito Santo iluminará a sua mente, e você entenderá inclusive essas parábolas que são importantes para o nosso entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele levará você, a sua família, seus amigos, de todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.